Assentos. Saibam que eu aceito a oração da igreja nesse propósito, viu? Glória a Deus. Estava vendo aqui, tivemos uma grande quantidade de aniversariantes, né? Segundo o pastor João Wink, Deus dá presente. Eu creio, né? Ele fala isso com muita propriedade, né? Se você sentar um dia para ouvir os testemunhos dele, meu Deus, com certeza você vai ver que Deus dá presente realmente. Eu vejo o presente de Deus como uma chuva assim que cai sobre todos, aqueles que estão aniversariando, aqueles que não estão, recebem o presente de Deus. Por isso eu creio que Deus tem um presente para nós essa noite, como uma chuva que acalma, porque existem chuvas que são uma tempestade, né? Mas existe chuva que acalma. E eu creio que Deus tem uma chuva dessa para nós. Quem quer se molhar aqui essa noite? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Desejo compartilhar com vocês essa noite uma verdade que tem sido muito prática na minha vida. E a minha esperança é que eu possa consolar vocês com as mesmas consolações com que fui consolado. Glória a Deus. Felipe pode manter o texto, tá? Nós retornaremos a ele algumas vezes. Mateus 6, 34, esse versículo diz: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queria repetir com vocês essa última frase. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele foi extraído do Sermão do Monte. Eu gosto de pensar nisso. Estavam no monte, reunidos, os discípulos de Jesus e uma multidão. E quem era o pregador? Jesus era o pregador. É comum que nem tudo que a gente fala se aproveite, né? Em algum momento da nossa vida a gente fala besteira, a gente fala o que não tem proveito, mas não era assim com Jesus. Cada palavra era digna de dobrada atenção, porque era infalível. Não existia uma palavra de Jesus que era lançada no ar. Todas eram como uma flecha a um alvo. E Jesus era um arqueiro certeiro. Ele nunca errou um coração. Quando ele se punha a mirar, ele olhava, por exemplo, para o Diego. Ah, Diego, se ele mirou em você. E Jesus se pôs a falar. Com as suas palavras flechas, destinadas ao centro do alvo. Nenhuma se perdia. Nenhuma passava longe. Nenhuma caía no mato. Todas iam para o alvo. E ele se pôs a pregar o Sermão do Monte. Esse sermão está na nossa Bíblia. Ele começa no capítulo 5 de Mateus e ele vai até o final do capítulo 7. Esse sermão que se estende por esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, ele tinha um tema. O tema do Sermão do Monte é o reino de Deus. Esse era o tema do seu sermão. Esse era o assunto de Jesus. Era nisso que ele se debruçava.
E dizem, a própria palavra diz isso, que a boca fala do que o coração está cheio. Quando Jesus começa a falar do reino de Deus, ele demonstra, o coração dele está cheio do reino de Deus. Ele começa a destilar nos seus lábios aquilo que era a revelação do que pode ser, do que é o reino de Deus. E eu lendo esse sermão por várias vezes, ao longo da minha vida convertida, eu pude contar pelo menos 21 subtítulos, 21 tópicos que compõem esse sermão, o reino de Deus. E o texto que nós lemos, ele é extraído de uma conclusão de um desses tópicos. Pelo que eu contei, o 16º tópico, que fala sobre ansiedade. E não é interessante pensar, irmãos, que hoje, no século 21, esse que é considerado o mal do século, ansiedade, tinha uma pauta no sermão de Deus? Tinha um assunto, tinha um lugar reservado nessa carta que compõe o que é o reino de Deus. Esse assunto que talvez não estivesse tão em alta lá naquele primeiro século, no século 21 é o que mais se fala, é o que mais se vive, é o que mais destrói as pessoas. Havia um espaço para esse tema lá. Ansiedade. E nós vemos que, pelo texto que nós lemos, ele conclui esse assunto. E nós percebemos isso por essa primeira fase que ele diz, pelo menos na minha tradução está assim: portanto. Portanto, não andeis ansiosos. E sabe o que isso quer dizer? Jesus ele está concluindo como se ele dissesse: tendo considerado tudo o que eu disse, vocês não precisam estar ansiosos. Esse portanto, né? Ele é uma frase que conclui. Então nós temos que considerar o que Jesus disse. Porque quando ele diz, portanto, não andeis ansiosos, ele quer dizer, tendo considerado o que eu disse até aqui, vocês não precisam estar ansiosos. Mas como nós repetimos a última frase desse verso, foi o que me saltou aos olhos ao longo dessa semana, e até mais tempo do que isso, que é justamente a frase que diz, basta a cada dia o seu próprio mal. E eu consegui enxergar a princípio duas coisas nessa frase. Basta a cada dia o seu próprio mal. A primeira coisa que eu observo é que existe um mal diário. A cada dia o seu próprio mal. Este mal diário, irmãos, ele se refere às dificuldades, ele se refere aos desafios, às responsabilidades que nós temos no decorrer do nosso dia. Então existe como esse, um mal diário. E a segunda coisa que eu percebo nessa frase, basta a cada dia o seu próprio mal, é o basta, que significa ele é suficiente. Ou seja, eu não preciso carregar mais nenhum. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele é o suficiente. E a razão pela qual muitas pessoas têm achado insuportável o mal diário é porque elas têm carregado consigo, além do mal diário, o mal de ontem e o mal de amanhã. Basta cada dia o seu próprio.
Nós temos uma limitação. A nossa capacidade é o mal diário. Se eu acarretar a Ele os males de ontem e os males de amanhã, Ele fica insuportável. Mas Jesus não é aquele que nos ensina que tem um fardo leve. Jesus nunca, irmãos, nos sobrecarregaria dessa forma. Somos nós mesmos que nos sobrecarregamos. Então nós precisamos nos programar para viver cada dia. Porque Jesus, irmãos, quando Ele nos dá forças para enfrentar, Ele não nos dá força para vencer um ano, para vencer uma semana. Ele nos dá força para vencer um dia. E é essa nossa projeção que nos esmaga. A gente olha para o ano, por exemplo, estamos caminhando aí para o final, né, de mais um ano. E quando chega janeiro, a gente pensa, Senhor, me dá força para vencer mais esse ano. Deus não mede assim. Deus mede assim, eu te dou força para vencer mais esse dia. E no dia seguinte, meus irmãos, Deus vai estar lá de novo, te dando força para vencer mais um dia. E nós projetamos, irmãos, os problemas do ano inteiro. E é lógico que eu não terei força para isso. Eu não conseguirei arrastar um ano inteiro nas minhas costas. Eu fui projetado para suportar um dia de cada vez. E nós precisamos colocar essa bola no chão, sabe? E pensar assim, é hoje o que eu tenho. O que eu tenho para administrar é hoje. É isso que eu tenho. E você vai ver o quanto é leve. Porque o dia de amanhã, assim como ele se renova na natureza, as forças de Deus se renovam em nós a cada dia também, para enfrentar mais um dia. Conversando com o Isaac esses dias, meu filho, ele estava me falando, citando uma referência na área do marketing, que ele dizia assim, uma forma sábia de resolver grandes problemas é quebrar ele em partes menores. Deus, Ele fez isso quando separou a nossa vida por dias. Se eu pegar o problema da minha vida inteira para resolver com a força de um dia, irmãos, ninguém vai aguentar. Mas se eu quebrar ele no presente e falar assim, eu só vou resolver o presente, porque o dia de amanhã, como diz a palavra, Ele cuidará de si. O Senhor me dará forças para o amanhã. Hoje, eu tenho para hoje. E assim como no deserto, foi citado aqui pelo pastor Eduardo, aquela árdua caminhada no deserto, na hora de dar o maná, o que eles podiam pegar era a porção diária somente. O Senhor, Ele também faz o mesmo conosco. Ele diz, o meu maná é a força, mas só peguem a porção diária, amanhã eu tenho mais. Nós precisamos confiar que o dia de amanhã virá consigo a força de amanhã. E hoje tudo que eu preciso é a força de agora. E é uma certeza, Ele me dará forças para hoje. Quando a gente olha, irmãos, a gente projeta a nossa semana e a gente fala, não vou suportar essa semana. Você não precisa suportar uma semana, você só precisa suportar um dia de cada vez. Nós só precisamos suportar hoje. O Senhor, Ele fala no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 29, Ele diz assim, dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor dá força para correr o dia inteiro. Mas pensa, um dia passa rápido. Daqui a pouco vem o anoitecer. Você só precisa correr esse dia. E o Senhor, Ele fala, até os jovens se cansam. Ou seja, nem o jovem suportaria o peso do amanhã. Nem o jovem, nenhuma pessoa que está no auge do seu vigor suportaria as dores do futuro. Eles se cansam, eles tropeçam e caem, diz a palavra de Deus. É isso que cabe ao homem: se cansar, tropeçar e cair. Mas o que cabe a Deus é dar força e fazer eles correr. Oh, aleluia! Você pode contar com aquilo que vem de Deus, porque cabe a nós se cansar, tropeçar e cair. Mas Deus é infalível no que cabe a Ele fazer. Você nunca vai precisar cobrar a Deus as suas obrigações, porque Ele se pôs em dar força a nós, e Ele fará isso até o último dia. Ninguém nunca poderá chegar diante de Deus e falar: Senhor, lembra aquele dia, não me deste forças. Talvez você interpretou errado. Ele não te deu força para o futuro, mas para o presente estava tudo ali. A força que você precisava para o presente estava ali. A capacidade que você precisava para o presente estava tudo ali. Mas você quis enxergar forças para um ano inteiro, para uma vida inteira. Oh, meus irmãos, Deus, Ele trabalha assim. Ele disse: o maná, vocês deverão pegar somente a porção diária. E se algum espertinho pegar uma porção dobrada, sabe o que vai acontecer? Vai apodrecer. Se eu quiser me suprir de força a mais do que o que Deus me dá do dia, vai apodrecer, porque não haverá nenhuma necessidade dela. Não haverá. O Senhor, Ele conhece as nossas forças. Lembra daquela parábola da distribuição dos talentos? Você lembra qual era a frase? Quando distribuiu os talentos, Ele disse: eu dei a cada um segundo a sua capacidade. E não é maravilhoso saber que na Terra nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, e Ele sabe qual é o limite de cada uma delas? Ele sabe o limite de cada uma delas. E a porção reservada por Deus não tem erro. Alguém poderia ter uma balança errada, que medisse uma porção errada, mas isso não pode acontecer com Deus. Se você olhou e você aparentemente percebeu que a força é pouca, se alegre, é porque não vai precisar de muito. Se você olhou e pareceu que a força é muita, se prepare, você vai usar cada gota dela. Nada se perde e não falta nada. Se você acordou cheio de vigor, se prepare, você vai usar todo ele. Se acordou sentindo pouco, não se preocupe, não vai faltar. A porção está certa. Foi medida por Ele que não erra. Foi medida por aquele que não erra. Eu preciso confiar na medida de Deus. Eu preciso confiar na medida de Deus, porque ela é tão exata que o sentimento é que ela é transbordante.
O sentimento é de que ela é transbordante, mas não se perde. É transbordante, mas não derrama pelo chão. É transbordante, mas eu uso tudo. Aleluia! Ah, que porção maravilhosa, Deus. Que porção maravilhosa é o que recai sobre o homem de Deus a cada manhã. Que porção maravilhosa é o que recai sobre cada parte dessa igreja de Cristo a cada manhã, porque ela foi calculada, ela foi calculada do início do dia ao fim daquele dia, ela é suficiente. E quanta paz isso não nos traz, quanta paz. Agora, se eu quiser me sobrecarregar com possíveis problemas de amanhã, eles não estavam sendo considerados. Se eu quiser arrastar coisas que aconteceram no passado, ele não foi considerado. Por isso é esmagador. Por isso é tão pesado. O apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço. Quando ele diz isso, ele quer dizer, tem uma coisa que eu não deixo de fazer. Eu deixo as coisas que ficaram para trás, lá atrás. Porque todo o meu esforço não muda elas. Está feito. Então, como eu não posso mudar o passado, uma coisa eu faço, diz o apóstolo, eu deixo as coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. E o que está diante de mim é o presente está diante de mim. O presente está diante de mim. Que nós não venhamos arrastar, irmãos, coisas que ficaram para trás. Quebra, corta esta noite uma corrente que te prendia a um passado. Arranca de você essa noite uma corrente que você vem arrastando, que tem sido insuportável para você. O conselho do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, é: deixe para trás. Tem coisas melhores vindo por aí. Você não vai precisar arrastar isso. E o cálculo da força é para a porção diária. Nós precisamos viver um dia de cada vez. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que existem algumas coisas, irmãos, que é um desperdício de energia. É você pegar a força do dia e você empenhar ela no ralo. No texto que nós lemos, na primeira parte do assunto de ansiedade, ele diz, Mateus capítulo 6, ele diz assim, no versículo 25, o finalzinho, ele diz: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? O que eu percebi aqui? Que uma coisa que desperdiça a nossa energia é inversão de valores. Quando ele está falando sobre ansiedade, ele dá 3 exemplos. Ele diz: não se preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber. E ele diz: a vida, ela é mais do que o alimento, e o corpo, ele é mais do que o vestuário. Se nós invertermos os valores, nós desperdiçamos as nossas energias. A inversão de valores, ela é um desperdício de energia. Nesse texto, Jesus ele diz:
Vocês estão mais preocupados com a roupa do que com o corpo. Vocês estão mais preocupados com o alimento do que com a vida. E quanta vida não há em um dia, meus irmãos? Nós estamos sobrecarregados com tantas coisas e nós não percebemos e esquecemos de viver. Esquecemos de quanta vida há em cada dia. E como ela é preciosa, como ela não deve ser apreciada. Quanto nós não devemos parar para ver a vida acontecendo. E a vida passa desapercebida. Porque nós estamos atribuindo valor ao que não tem. Atribuindo valor ao que é menos valorizado. E a gente deixa a vida passar desapercebida. Quanta vida em cada dia. Quanta vida. Você acorda de manhã e você tem uma vida para apreciar. Você tem tanta coisa para ver acontecendo. E nós temos sido roubados, irmãos, porque nós invertemos o valor. A vida foi desprezada em detrimento de coisas sem valor. E aí a gente tem empenhado a nossa energia numa fantasia. Empenhe a sua energia na vida. Empenhe a sua energia em viver cada dia. Porque senão a gente empenha toda a nossa energia numa fantasia do amanhã que a gente nem sabe se vem. Ou empenha a nossa energia num passado que já passou. Canaliza a sua energia para apreciar o dia que te foi dado como um presente de Deus. Como um presente de Deus. Por que as pessoas têm perdido, muitas pessoas têm perdido o ânimo, a vontade de viver? Acho que elas nem sabem mais o que é a graça de viver. Porque essa vida, ela foi coberta por uma fantasia de preocupações. Tem uma frase que eu gosto que ela diz assim: ansiedade. A maioria dos problemas que eu tive nunca aconteceu. E nós precisamos achar uma fresta em Cristo para enxergar a vida acontecendo, irmãos. E quando a gente olha por essa fresta de tantos problemas e começa a contemplar a vida acontecendo, nesse momento a gente tirou os sapatos e pôs o pé no chão e sentiu a grama, e sentiu o chão, e sentiu a vida acontecendo, e sentiu o presente de Deus, e sentiu hoje, e sentiu a força dada para passar por Ele. E sentiu quanta coisa bela para ser apreciada, quanta coisa bonita, quanta gratidão para ser devotada a Deus por esse dia que Ele me deu. Eu te convido a achar uma fresta aí na sua vida para enxergar a vida acontecendo. A vida está acontecendo. A cada dia ela acontece. A cada dia o brilho da glória de Deus está na nossa vida. E nós precisamos enxergar a vida acontecendo, meus irmãos. A vida acontecendo. Que coisa maravilhosa é viver. Que coisa maravilhosa é poder viver. E a palavra de Deus diz: Ele é vida. Que coisa maravilhosa é viver. E quantos de nós não têm sido privados da vida porque não tem enxergado ela mais? Que coisa maravilhosa é o hoje. Porque a vida acontece só no hoje. A vida não acontece amanhã, a vida não acontece ontem, a vida só acontece no hoje. Então eu preciso estar muito situado, sabe? Eu preciso colocar os pés no chão. Eu preciso tirar os meus sapatos que tiram
essa sensibilidade do que está acontecendo. Como ele pediu para Moisés: você subiu ao monte, então tire as sandálias dos seus pés. Sabe por que tira as sandálias dos seus pés? Você precisa entender que a glória de Deus está aqui agora. Está aqui agora. Quando a gente tira as sandálias dos nossos pés e pisamos no chão, a gente percebe, tem uma vida acontecendo aqui agora. E ela veio com toda a capacidade de Deus para superá-la. Ela veio com toda a capacidade de Deus para vencê-la. Ela veio com todo o suprimento necessário para passar por ela dando glória a Deus. Para passar por ela dando glória a Deus. Portanto, meus irmãos, o conselho da palavra de Deus aos nossos corações nessa noite é: respira fundo. Respira fundo e sinta que hoje, e sinta o hoje. Respira fundo e sinta que existe vida no dia de hoje, que está acontecendo uma coisa maravilhosa. Você está vivendo hoje. Sinta que existe vida no dia de hoje. E amanhã, irmãos, caso haja um amanhã, Ele estará lá também para dar o suprimento necessário. Portanto, o conselho de Deus é: tire as sandálias dos pés, respira fundo e viva esse dia tão maravilhoso que Deus deu para nós. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Pastor. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor, o pastor Lujan. Que o Senhor